Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje quero falar com vocês, neste dia quente e nublado de dezembro, sobre um quadrinho que é formidável. Traz uma história muito emocionante, mostrando aí o outro lado da moeda de uma história que infelizmente nós temos que dizer que ela continua atual, que é o quadrinho sobre a Palestina do Joe Sacco, que é um quadrinista americano que nos mostra nessa belíssima obra a realidade do povo palestino mediante todos esses confrontos, todos esses conflitos e o resultado de conflitos anteriores. Infelizmente, nós falamos disso aqui, é um assunto que o mundo inteiro vem acompanhando, nos deixa muito triste, muito perplexo. Ah, e você vai trazer isso aí porque você está torcendo pela Palestina? Bom, numa guerra, nós não devemos torcer para nenhum lado, pois numa guerra todos nós saímos perdendo. O mundo inteiro perde. Vidas humanas estão sendo ceifadas. Na verdade, o que nós queremos aqui é mostrar uma belíssima obra que marcou muito na época e que hoje está sendo relembrado por muitas pessoas devido, infelizmente, aos conflitos atuais. E aqui você tem toda essa temática por uma visão que nós não estamos muito acostumados. Normalmente, as mídias, ela mostra pelo ponto de vista de Israel. E aqui não. Aqui nós temos uma história onde o próprio autor, ele faz parte dela, ele é um personagem dos quadrinhos, e ele mostra essa realidade nua e crua. Bem, como eu falei, se você está interessado em se aprofundar mais sobre todo esse contexto histórico, tendo como ponto de partida a visão do outro lado, que é a Palestina, aqui é uma super obra que eu recomendo demais, recomendo bastante, e você ler e procurar entender um pouco mais. Então, às vezes a gente acaba, ou infelizmente, as mídias tratam apenas de um ponto de partida, acreditando que um lado A é o bem, o outro lado é o mal, e as coisas não são bem assim. São conflitos que ocorrem há muitos e muitos anos, são povos todos da mesma origem, de origem hebraica, e esta obra aqui, ela traz de uma maneira bem cartunesca, bem polêmica e até um pouco irônica, esse lado da Palestina. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, fazer mais alguns comentários, mas antes quero pedir a você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilha, e fique com a gente, que vale a pena conferir por dentro isso aqui. E agora sim, com a câmera virada, vamos dar uma breve olhada neste material que super recomendo, uma baita de uma leitura para que você expanda um pouco mais o seu conhecimento sobre esse tema que é muito delicado, muito triste, porém necessário que saibamos do que se passa por todos os ângulos, todos os prismas. Então, a Palestina, o Joe Sacco. Vamos dar uma olhadinha aqui na quarta capa. Um marco na história das narrativas gráficas, Palestina é o livro que redefiniu as bases do chamado jornalismo em quadrinhos. Publicado originalmente em 9 edições entre os anos de 1993 e 1995, a obra já é considerada um clássico e está entre as principais HQs dos últimos 50 anos. Um fruto de uma extensa pesquisa com um resultado bem interessante. Nós temos o trecho introdutório, uma homenagem aqui, temos o prefácio, nós temos algumas reflexões escritas por ele, o Joe Sacco, o autor, e você vai perceber que muitas das páginas aqui de quadros, o quadrinho ele foi feito, a arte ele foi feita em cima de fotos que ele tirou da região. Aqui o livro traz também anotações que ele fazia ao longo de toda a sua viagem pela Palestina. Existe até um outro livro sobre Gaza, mas ele é mais específico. Esse aqui não, ele mostra toda a trajetória dele pela faixa de Gaza. Interessante aí que traz algumas anotações. É um quadrinho todo em PB, preto e branco, e você vai perceber o traço bem característico aqui, um negócio bem cartunesco mesmo,
que chama bastante atenção, né? Chega a ser até um pouco grotesco, mas isso foi realmente. Então, aqui você tem algumas fotos, né? E a arte feita a partir dessas imagens. Cara, muito interessante esse trabalho, muito interessante mesmo, vale muito a pena. Acompanhando todo o sofrimento do povo, todas as questões envolvendo os conflitos, né, o resultado aí desses conflitos entre israelenses e palestinos. Lógico que nós sabemos que à frente, né, desses ataques que faz com que o povo palestino principalmente sofra, né, é com a questão ao grupo Hamas, que é uma organização política e terrorista, né, que espalhados aí no meio do povo palestino causa toda essa problemática que sempre acarreta entre conflitos, né, entre Israel e a Palestina. O interessante daqui porque essa obra teve um marco histórico muito importante, porque até então o público, principalmente norte-americano, ele tinha uma visão desse confronto, né, desses confrontos, a partir do ponto de vista de Israel. E essa obra revolucionou por quê? Porque Joe Sacco ele contou a mesma história, só que do ponto de vista palestino, né, do outro lado aí da moeda. Então ele realmente, né, esteve no meio do povo, no meio de favelas. E essa visita dele ocorreu no início dos anos 90, que coincidiu aí com um momento histórico importante na região. Foi a primeira intifada, que ocorreu entre os anos de 1987 e 1993. Então ele esteve lá realmente bem no meio deste movimento, que é um tipo de revolta espontânea generalizada. Então, a faixa de Gaza é uma região bem estreita, né, que tem uma densidade demográfica muito grande. Ela fica entre Israel e o Egito. Quem conhece o mapa vê lá que é uma pequena região, mas uma região realmente repleta de conflitos, né? Então aqui eu acho muito bacana esses traços, né? Como eu falei, são traços fortes, bem caricatos, que retrata bem. E o bacana é que ele, né, se faz aí como personagem, né? Você vê o próprio Joe Sacco aqui como um dos personagens da história, né? E ele fez questão também da sua caricatura ser bem expressiva, né? Para não dizer que foi uma espécie de deboche, né? Mas não, aqui foi uma maneira realmente de chamar a atenção. E o objetivo disso aqui, como eu já falei, é mostrar o lado palestino da história. E esse confronto, apesar de serem povos de origem hebraica, todos aí são descendentes de Abraão, devido à sua linhagem de Isaac, né, que deu origem ao povo de Israel, e Ismael, que deu origem ao povo árabe. E, infelizmente, né, por conta até de questões também religiosas, creio eu, seria o ponto principal, existem essa disputa e esses conflitos, né? Mas deixando isso de lado, você tem aqui como o povo palestino convive, né, com essa situação nessa região, condições bem precárias mesmo. Algumas regiões vivem em condições de extrema pobreza, e isso é o que ele mostra no seu trabalho e levou principalmente ao público norte-americano essa outra visão, esse outro prisma da história. Então, recomendo demais, gente. Isso aqui é uma leitura indispensável para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de história, para quem gosta de se atualizar. Lógico que aqui é uma história dos anos 90, mas que infelizmente ainda continua bem atual, e vamos torcer para que um dia a paz, né,
reine neste lugar. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou por esse material, com certeza você vai encontrar na Amazon ou em outras plataformas aí de vendas. Então, muito obrigado para você que ficou até o final deste vídeo. Vou deixar aqui um pequeno trecho de um vídeo que eu achei bem interessante, falando sobre a origem desses povos. Quem quiser acompanhá-lo até o final, traz informações bem interessantes. Então, muito obrigado a todos e a gente vai ficando por aqui e a chuva está chegando. Tchau! Este é o real motivo do conflito entre Israel e Palestina. A raiz disso tudo com certeza vai te surpreender. Em Gênesis, capítulo 12, vemos que Deus chamou Abraão e prometeu um filho, e que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Sara, esposa de Abraão, era estéril. Ela, impaciente, sugeriu então que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão aceitou e Agar deu à luz um filho chamado Ismael. Mas não era essa a promessa de Deus. Sara, depois disso, miraculosamente deu à luz a Isaque, o filho prometido por Deus. Quando Isaque nasceu, Sara se incomodou com a presença de Agar e Ismael e insistiu para que Abraão os enviasse embora. Abraão ficou perturbado com essa situação, mas Deus o tranquilizou, afirmando que não deveria se preocupar, pois ele faria de Ismael uma nação. Ismael foi pai de 12 filhos, de onde veio uma imensa descendência que originou os povos árabes. Já Isaque deu origem a Jacó e Esaú. Jacó, que mudou de nome e passou a se chamar Israel. Ele, por sua vez, também foi pai de 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Mas Ismael não foi ignorado por Deus, mesmo não fazendo parte da linhagem prometida. Deus reservou um lugar para ele. No entanto, ao longo da história, os árabes descendentes de Ismael se tornaram inimigos ferrenhos dos israelitas, descendentes de Isaque. E essa hostilidade persiste até os dias de hoje. Essa é a origem dos conflitos no Oriente Médio. Os cristãos e israelenses acreditam que Isaque é o filho da promessa. Já para o Islã, a religião professada pela maioria dos árabes, o filho da promessa é Ismael, o filho primogênito. Embora muitos não acreditem, israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas parentes distantes, mas têm laços genéticos que os unem como irmãos. Mas por que então tantos conflitos pela Terra Santa? A terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão ficou conhecida como a Terra Santa, uma região sagrada para as 3 principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Há muito tempo, os hebreus, que mais tarde seriam chamados de judeus, foram escravizados no Egito. Mas Moisés os libertou. Eles voltaram para Canaã e começaram a competir com outros povos pelo controle dessa região. Após a morte do rei Salomão, houve brigas internas entre os hebreus, e eles se dividiram em 2 reinos. No norte, 10 tribos formaram o reino de Israel, com Samaria como capital. No sul, 2 tribos formaram o reino de Judá, com Jerusalém como capital. A designação judeus vem de Judá. Os hebreus, ao longo da história antiga, foram dominados por diversos povos. Durante o período de domínio dos caldeus, o rei Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e levou muitos judeus para cativeiros na Babilônia. No entanto, foi durante o domínio romano que os judeus enfrentaram perseguições violentas. Quando Jesus nasceu, a terra dos judeus, conhecida como Judéia, estava sob o domínio do Império Romano. No ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta dos judeus contra os romanos, mas eles foram derrotados e expulsos da região. Os romanos destruíram o segundo templo de Salomão, que tinha uma importância enorme para os judeus, deixando apenas um muro para que eles tivessem a amarga lembrança de que Roma os venceu. Daí vem o nome de Muro das Lamentações. Cerca de 60 anos depois, os judeus tentaram recuperar o território, mas novamente foram derrotados. O imperador romano Adriano não apenas os expulsou novamente, mas também deu um novo nome à região, Palestina, em homenagem aos filisteus, inimigos dos judeus. Incapazes de resistir à opressão romana, os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, mas com a promessa de um dia retornarem. Enquanto os judeus estavam espalhados ao redor do mundo, a Palestina começou a ser habitada por várias tribos árabes. O Monte Moriá é um local muito sagrado. É identificado na tradição judaica como o Monte do Templo, uma vez que no local estavam construídos o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém, onde hoje existe uma mesquita. Por esses e outros motivos, a Terra Santa é um lugar muito sagrado e disputado tanto para judeus quanto para muçulmanos. E é por essa razão que os judeus não podem construir seu terceiro templo lá. Se eles derrubarem a mesquita muçulmana em Jerusalém, desencadearia uma grande guerra entre os povos. No entanto, por milhares de anos na história do Oriente Médio, esses povos viveram em relativa paz. A causa maior da hostilidade tem origem mais recente, em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU concederam aos judeus uma parte da terra de Israel, que na época era habitada por árabes. A maioria
Liga dos Árabes protestou e em menos de 24 horas após a fundação de Israel como nação, as nações árabes se uniram e atacaram Israel, mas foram derrotados. Desde então, existe este conflito e ambos os lados têm suas justificativas e erros, e a paz permanece distante.